Bem-vindo, bem-vinda. Estamos ao vivo aqui na Twitch para falar a respeito de dois temas que, olha, meu amigo, é aquele que aqueceu a alma das pessoas no passado, aquece atualmente e penso para sempre será aquele de maior relevância. Entre aqueles de maior relevância para todas as pessoas, para mim, para você, para o nosso convidado aqui, tema, assim, ó, aqui aquece o coração falar sobre ele, que é identidade. Quem é você, minha amiga, meu amigo? Tenho certeza absoluta que tu já se perguntou quem sou eu nesse planeta Terra. E depois, qual o meu propósito? Meu Deus, eu não consegui ainda identificar qual é o meu propósito nessa vida. Para que eu nasci? Para que eu vim para cá? Tem dúvida sobre isso? Então vem com a gente. Ei, sabe aquela pessoa meio perdida que você conhece? Meu, não sabe para onde vai? Não sabe de onde veio? Manda o link para ela, que hoje a gente vai conversar sobre esse assunto muito, mas muito massa e que eu tenho certeza vai nos colocar num outro momento depois desse bate-papo aqui. Beleza? Então, não esquece, manda o aviãozinho, chama essa galera pra cá, fica com a gente que eu tenho certeza absoluta, esse podcast vai te ajudar, vai nos levar aí para um outro patamar. Então vem aqui comigo conhecer esse cara que está aqui para nos ensinar, que está aqui para nos ajudar no dia de hoje. Pastor Cris. Muito bom dia, Dr. Moraes. Bom dia. Aqui registrado, primeiro, o meu agradecimento por ter aceitado o convite, tá? Se me permite dar um bom dia para a galera e seja bem-vindo. Eu, da mesma forma, né, quero agradecer, Dr. Moraes, né, por esse convite. Para mim também é um privilégio, uma honra poder estar aqui com o senhor nessa manhã. Obrigado. E desafiador, né? A gente conversava, trocava uma ideia nos bastidores e tu colocava o quanto foi a jornada desafiadora para a gente estar aqui batendo um papo, né? Que surgiu alguns imprevistos no dia de ontem, hoje de manhã e realmente diante de todos os desafios, assim, não, o compromisso é estar lá eu vou estar. Então eu reitero aqui o meu agradecimento pelo carinho, o meu agradecimento pela situação do teu comprometimento em estar aqui, Pastor Cris, a gente se sente lisonjeado. E daí vem a grande pergunta, né? Pastor Cris, quem é o Cris? Conta aí pra nós. Agora eu fiquei curioso. Eu nunca te fiz essa pergunta, em que pese várias vezes a gente ter conversado em alguns eventos que a gente se encontrou, em alguns momentos que tu estava aqui na frente do escritório buscando a tua pequena, e sempre gostei de bater um papo contigo. Sempre que a gente conversa, tem alguma história que eu fico pensando. Tu é um bom contador de história e não por outros motivos, mas principalmente esse, porque, cara, tem uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte: as histórias conectam. Sempre que eu tô contigo, tem uma história que tu conta e que fica no coração a lembrança. Quem é o Pastor Cris? Quem é esse bom contador de história? Pastor Cris é uma pessoa muito simples, né? Uma pessoa, um cidadão batistense, né? Nasci no dia 3 de maio de 1975, completei esse ano 50 anos, apesar que tem cara de jovem, né? Ninguém me dá 50 anos, completei um jubileu, né? E nasci na cidade de Brusque, porque em 1975, normalmente as pessoas, cidadãos de São João Batista, ou nasciam em Brusque ou nasciam em Nova Trento. O hospital aqui na época não estava muito bem preparado para receber novos bebês. Então era muito comum crianças nascerem em Nova Trento ou Brusque. Eu acabei nascendo em Brusque, né? Então hoje eu digo que eu tenho dupla cidadania. Eu nasci em Brusque, mas morei uma grande parte da minha vida aqui. Então eu sou um cidadão daqui, muito conhecido pelo pessoal daqui, né? Quem é daqui, geralmente todo mundo me conhece. Fiquei mais conhecido ainda quando tinha meus 20 anos de idade. Eu e minha esposa abrimos o nosso primeiro pequeno negócio, que era uma telemensagem, uma empresa de telemensagens.
Caraca, aquele que ia em casa e Em falava? primeiro momento, por telefone. Pô, bacana. Primeiro momento, mensagens por telefone. E a partir desse negócio, a gente abriu então o segundo, que eram então as mensagens com o carro, né? Que a gente chamava de Love Car. Né? Isso. O nosso Love Car, ele tinha um diferencial. Eu coloquei todo o equipamento de som no carro, eu ligava o meu violão no carro e a minha esposa cantava ao vivo. Cantava em português, cantava em inglês, cantou até acho que em italiano, né? As músicas da época, né? Então a gente era contratado para fazer homenagens do Dia das Mães, Dia dos Pais, aniversário, 15 anos, aniversário de 15 anos, formaturas, todo tipo de evento que você imaginar. A gente correu todo o Vale do Rio Tijuca, Cidade de Brusque, Itapema, foram quase 1.000 homenagens no intervalo aí de 2, 3 anos. A gente vivia na estrada fazendo essas homenagens. Meu amigo. E a gente ficou muito famoso por isso, na época, né? Sim. E o que direcionou tu e tua esposa para esse caminho aqui? Que aqui já nasce aqui aquele despertar do vendedor, né? O que despertou em vocês o intuito de empreender, de trabalhar com vendas ali já no início ali? Porque normalmente a pessoa ela trabalha um bom tempo de colaborador, CLT, etc. E depois ela vem para esse caminho do empreendedorismo. Normalmente a pessoa ela empreende ou fica colaboradora. E aqui quero deixar registrado, eu conheço um monte de pessoas que são colaboradoras, ou seja, são CLT e são milionárias. E conheço pessoas que são empreendedores, ou seja, contratam pessoas que são CLT, contratam pessoas contratadas e são milionárias também. Então é uma questão de perfil. Os dois lugares dão grana, eu não tenho dúvida. Mas só que tem algumas pessoas que estão com o pé no empreendedorismo. Que nem tu e tua esposa. Cara, o que moço... Não, a gente quer o seguinte, a gente quer ser dono do próprio negócio, a gente vai pegar e vamos rodar esse mundo e vamos fazer a coisa acontecer. O que instigou vocês a trilhar esse caminho da venda, cara? Então, na verdade, eu tive uma passagem por vendas de uma certa forma com 9 anos de idade. A minha segunda profissão, com 8 anos de idade, eu ajuntava lixo. Né? Aqui na nossa cidade tinha um senhor que ele passava mensalmente com uma carrocinha e ele juntava pessoas que arrecadavam lixo, mas não era um lixo comum. A gente arrecadava alumínio, ferro, peças de alumínio, peças de ferro, de cobre, de zinco, que a gente juntava no lixo, às vezes em alguns lugares jogados em terrenos, né? E a gente juntava esse material, recolhia. Hoje o pessoal faz isso com garrafa PET, né, latinhas de refrigerante, e essa pessoa passava, ela pesava tudo e ela dava um valor. Então essa foi a minha primeira profissão, com 8 anos de idade. E com 9 anos de idade, eu comecei a vender picolé. Então minha primeira profissão, assim, profissão mesmo, foi vendedor de picolé com 9 anos de idade. Então eu vendia picolé. Né? Eu até enfrentava aquelas piadinhas de vendedor de picolé. Tem picolé de cachaça, tem picolé daqueles sabores que não tem. Né? Então as pessoas pediam, né, os sabores mais diversos, né, para brincar com a gente. Né? E eu levava na piada, não, esse não tem. Mas eu vendia picolé tanto a pé, como vendia com a minha primeira bicicleta, uma bicicletinha Monarch. Eu colocava a caixinha de isopor na parte de trás da bicicleta. Que desafiador, meu. Isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ali, quando tu começou, eu vendi picolé também com carrinho. Vendi picolé também com carrinho. Agora, tinha uma coisa que, quando eu comecei como vendedor, foi difícil de eu superar. Foi difícil. Sim. E por eu ter superado aquele desafio, hoje não tem desafio que eu não enfrente. Que é tu chegar na escola e teus amigos dizer, vendedor de picolé. Como que tu enfrentou essa... Tu passou por isso também? Não me lembro de ter passado por isso. Cara, não. eu passei por isso me deixava sentido, tá?
Olha só. Tipo, saía vender picolé na rua, e etc, etc. E chegava na escola, vendedor de picolé. O vendedor. Eu ouvi isso, cara. Olha só a expressão que eu vi. Precisa vender picolé para poder comer? Cara! E isso ia intimidando, ia intimidando. E mesmo assim, eu continuei, cara. Continuei. Firme na rocha. Mas esse foi o maior dos desafios, eu penso, como vendedor que eu enfrentei lá nos meus 9, 10 anos de idade também. E hoje, cara, hoje não tem criança que passa por isso. Quer dizer, pelo menos a gente não vê aqui nessa nossa Não realidade, é tão comum, né? Mas né? aí no Brasil afora com certeza tem, né? Qual foi o grande desafio lá no início como vendedor, Cris? Eu acredito assim, nessa fase de 9 anos você é uma criança ainda, você não... Eu até interpretava de uma outra maneira, né? O que acontece? Meus pais, eles sempre nos educaram, tipo assim, você vai se virar, você vai conquistar o que você precisa, não dependa tipo de mesada, né? Hoje a gente sabe que tem crianças que ganham mesada de pai e mãe, né? Uhum. E eu nunca tive isso, né? Então meus pais me ensinaram, você quer alguma coisa, então você vai lutar por isso. Você quer ter o teu primeiro salário, o teu primeiro rendimento, então você vai lutar por isso. Tanto é que eu saí vender picolé e depois com 11 anos de idade, eu me lembro que para você tirar a carteira de trabalhador, você tinha que ter pelo menos 12. E eu com 11 anos de idade, eu consegui antecipar a minha carteira de trabalhador. Eu fui na prefeitura aqui, consegui lá uma manobra lá para conseguir antecipar a carteira, porque eu queria trabalhar como entregador de jornal. A minha primeira profissão, CLT, foi entregador de jornal com 11 anos de idade. Carteira assinada? Carteira assinada, trabalhei uma semana só e pedi a conta. Eu quero ser dono do jornal, não quero ser mais empregado. Trabalhei uma semana, a pessoa que eu ia substituir, ela estava me treinando e ela me ensinou que todo dia ia sobrar 1 ou 2 jornais e eu poderia levar para minha família, porque sobrava. E aí, só que como eu estava no período de treinamento ainda, ela não deixava eu levar o jornal pro meu pai. Ela levava pro pai dela. E aí eu discuti com ela por causa disso. Porque eu já tinha assumido, ele estava só me passando os coordenados finais. Só que ele não deixava eu levar o jornal para minha família, ficava para ele. E é que a gente acabou discutindo. Eu tinha 11 anos de idade e cancelei o meu emprego. Caraca, meu amigo. Mas aí, para não perder o foco da pergunta, eu comecei a estudar e eu comecei a estudar no ramo de... Passei na universidade para administração de empresas. Né? Passei 2 vezes no vestibular. Primeiro ano eu passei no vestibular, acho que devia ter 18 anos de idade. Eu não quis entrar, eu decidi ficar 1 ano em stand-by. Aí o segundo ano passei novamente no vestibular e para administração de empresas. Então, o meu perfil original é sempre para esse lado de exatas, que chama? Sim. Administração de empresas. Só que o que acontece? Eu tinha, dentro de mim, trabalhei sempre em escritório fechado. Trabalhei em 3 grandes empresas em Brusque. Trabalhei na Felpudos Fênix, que era uma empresa que fabricava toalhas felpudas, uma toalha de excelente qualidade. Trabalhei nessa empresa. O dono da Felpudos Fênix é o Dr. Werner Wirsch, que é o que fundou o laboratório Werner Wirsch, que hoje tem em todas as cidades aqui da nossa região. É um laboratório muito conhecido. Trabalhei com ele, conheci o Dr. Werner Wirsch pessoalmente. Depois trabalhei na indústria Krieger, que era uma das maiores fábricas de calça jeans aqui da cidade de Brusque. E depois trabalhei também, tudo escritório fechado, na área de cobrança e crédito, na Coach. Coach é uma fábrica do Dr. Jorge Cousani, né? Ela era uma fábrica poderosíssima, ainda tem até hoje a marca Coach. E eu trabalhei no financeiro também. Então, sempre nessa área. Sempre nessa área. Aí o que aconteceu? Isso eu tinha lá 19, 20 para 21 anos de idade. Com 21 anos de idade, eu estava trabalhando em Brusque, na Coach, e a minha esposa, que na época namorada, a Patrícia, trabalhava na rádio de Tijucas. Caraca. Ela entrou no ramo do pai dela, o pai dela sempre trabalhou com rádio, o avô dela, o seu Mauro Muniz, trabalhou com rádio, e ela então trabalhando na rádio de Tijucas, eu na Coach em Brusque. Um dia, ela mandou uma telemensagem para mim
E essa mensagem, talvez mensagem romântica, né? Tinha muito esse romantismo, né? A gente ficava trocando telemensagem. Eu mandava mensagem para ela, ela mandava para mim. Tempo de namoro, né? Aquela coisa gostosa. Da né? hora. Hoje não se vê tanto esse romantismo, mas enfim. Numa dessas, ela teve um insight. Christian, o que tu acha? Vamos abrir um telemensagem também pra gente? Porque tinha muito pouco telemensagem. Isso pela rádio daí. Não. Um telemensagem particular. Ah, entendi. Mas eu fugi, eu antecipei aqui. E foi aí onde que a gente começou o empreendedorismo. Eu disse, não, então você vê tudo que precisa para investir no telemensagem que eu vou bancar. Eu tinha meu dinheirinho guardado e eu vou investir. Ali começou o empreendedorismo. Mas antes de eu ir para a Brusque ainda, para começar trabalhar nessas 3 empresas e depois a gente começar no empreendedorismo, eu tive uma passagem aqui na cidade de São João Batista, com meus 17 para 18 anos, como vendedor de uma empresa aqui de São João Batista, que era Zunino Materiais e Máquinas para Calçados. Então aí, de fato, foi meu primeiro emprego como vendedor, literalmente fichado, CLT, vendedor. Então eu era vendedor de materiais e máquinas para calçados. Essa foi a minha primeira experiência assim legítima, tirando a experiência lá dos 9 anos como vendedor de picolé. Essa empresa era na frente do antigo Posto Teixeira ali, né? Exatamente. Caraca, exatamente. eu cheguei nessa empresa a comprar peça para uma máquina que a gente tinha na empresa que eu trabalhava na época, 2008, 2009, mais ou menos por ali. Caraca. Essa foi a minha primeira experiência. E essa experiência foi um desafio pessoal. Eu aceitei esse emprego, embora que eu sempre trabalhei... Antes desse emprego, eu trabalhei... Conhece a Oficina Mecânica União aqui em São João Batista? Sim, conheço. São dos meus tios. Eu trabalhei ali, um bom tempo ali. Eu trabalhava como auxiliar de escritório. Então esse também foi um... E antes desse emprego ainda eu trabalhei com os meus pais. Meus pais tinham uma fábrica de calçado e eu me formei em modelista de calçado antes de 18 anos. Uhum. Então eu me formei em modelista de calçado, um curso técnico aqui pelo sindicato de São João Batista. E eu, antes de 18 anos, eu ajudava os meus pais na fábrica de calçado que meus pais tinham. Eu era modelista de calçado dos meus pais. Caraca, meu amigo do céu! Pô, a gente nem chegou no pastor ainda. Não cheguei. E aí, quando surgiu essa oportunidade para trabalhar de vendedor, isso foi um desafio para mim, porque eu não tinha perfil para vendedor. O meu perfil sempre foi mais administrativo, mais fechado. E eu quero ter esse desafio, quero trabalhar como vendedor. Então eu queria me desafiar. E foi onde que eu aceitei essa proposta aí. E tive aí uns 3 anos trabalhando como vendedor mesmo, uns 2 anos pelo menos, e foi tremendo. Cara, que massa. E aonde nessa jornada surgiu a ideia de pastorear, que é o que tu faz com grande maestria, com grande excelência, Cris? Então, eu, até os 20 anos de idade, aproximadamente 20 para 21, eu tinha um sonho que era ter uma namorada. Até então, a gente chamava naquela época, né, que a gente tinha as nossas ficantes, né? Uhum. Então você ficava com a menina, ia para um baile, ficava com a menina e tal, mas sem nenhum compromisso, né? Mas com 20 anos de idade eu estava já cansado desse negócio de ficar. Então eu queria ter um compromisso sério, eu queria ter uma namorada. Isso há quantos anos atrás? Aproximadamente 30, né? Eu tô com 50 anos. Na época já tinha ficante? Sim. Cara, o que hoje a gente se denomina pra esse relacionamento, então? Porque, tipo, o termo ficante evoluiu, né? Meu, nem quero pensar o que é hoje. Na minha época, com 20 anos de idade, ficante não tinha relacionamento íntimo. Não tinha. Tá. Então hoje... então, existia. tá, agora entendi a diferença atualmente. Tá. Eu nunca entrei no motel na minha vida, né? Eu entrei no motel depois de casado com a minha esposa. A gente tinha curiosidade de saber como que era lá dentro. Então, depois de casado, um dia a gente passou na frente do motel. Vamos entrar lá para ver como é que é. Caraca. Então, não existia isso, né? E, claro, já existia, mas eu não tive não passei por esse mundo aí. Não vivi esse mundo. Então, ficar mesmo era beijinho, beijinho. Sim. Beijinho, beijinho e amasso.
Eu tinha os amassos e os beijinhos. Acabou ali. E acabou aí. E aonde surgiu ali a questão ali do se envolver com o pastoreado? Isso, aí o que acontece? Então eu tinha o desejo de ter uma namorada. Aham. E aí a minha mãe, na época, ela passou por uma transição, ela é de família muito católica, e ela teve uma transição para uma igreja evangélica. Né? Os meus pais, né? E a minha mãe conheceu uma menina, chama Patrícia, e a minha mãe então trabalhou meio de cupido. Você tinha que conhecer essa menina, essa é uma menina para casar. Caraca, e a minha mãe trabalhou que meio de massa. cupido, tu tem que conhecer ela. E aí eu fui convidado para participar de um culto evangélico, onde a minha futura esposa estaria, e eu fui convidado para tocar violão nesse culto. Eu tocava violão no grupo de jovens da Igreja Católica aqui, de São João Batista. E tocava violão no grupo de jovens da igreja em Nova Trento. Eu ia de bicicleta tocar no grupo de jovens lá nos sábados. Sem bicicleta, sem marcha, sem nada. Aí isso já era com 18 anos. Já com 18 anos eu fazia esse trabalho aí. De ir para Nova Trento, né? E aí a minha mãe convidou, eu fui participar desse culto e conheci ela. E lá despertou o interesse. E a gente foi se aproximando, até o dia de a gente se conhecer e eu pedi ela para namorar com ela. Né? Ela disse, se você quiser namorar comigo, você vai ter que pedir para o meu pai. E aí eu pedi para o pai dela e tal, para namorar, tudo dentro da lei ali, né? Caraca! E aí a gente começou a namorar. Eu comecei a trilhar esse caminho de uma aproximação maior de Deus, porque o evangélico ele tem uma característica, é que eles são ensinados desde cedo a adquirir a sua Bíblia. Né? E a Bíblia Sagrada, para o povo evangélico, ela é considerada um livro da lei de Deus. Né? Assim como nós temos aqui a Constituição Federal, que seria, né, a carta magna no segmento da lei humana, aqui no Brasil, na lei de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, eles são ensinados desde cedo. Né? E então, eu comecei a conhecer esse mundo e me aproximar mais. E nesse meio tempo, a gente foi participar de um aniversário de uma igreja na cidade de Itajaí, de um pastor amigo nosso. Inclusive, foi o pastor que celebrou o meu casamento, se chamava Cláudio. Ele que celebrou o meu casamento. E lá, nesse culto, na cidade de Itajaí, havia um pastor convidado da cidade de Joinville. Aí eu vou entrar num campo aqui que é um campo da fé, né? Alguns acreditam, outros não acreditam. Mas esse pastor, ele me viu no meio de uma multidão de 200, 300 pessoas. Esse pastor de Joinville, que era convidado para palestrar naquela noite de aniversário dessa igreja do pastor amigo meu de Itajaí. No meio de umas 300 pessoas, ele está dando a palestra dele. Ele parou a palestra no meio e ele apontou para mim no meio de uma multidão de 300 pessoas, 200 pessoas. E se você aí, eu vejo, Deus mostra para mim que você tem um chamado para ser pastor. Eu nunca tinha visto isso. Uma pessoa me interromper no meio de uma multidão e apontar o dedo para mim, você vai ser pastor. Eu nunca tinha passado por isso. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu ouvi, mas isso era algo inédito para mim. É como eu chegar aqui, Dr. Moraes, Deus está mostrando que vai acontecer isso na sua vida. Eu nunca tinha passado por isso. E eu fiquei com aquilo no meu coração, mas eu confesso que eu senti um impacto. Quando ele falou aquilo no meio da multidão, a única pessoa que ele fez isso foi eu, né, no meio daquela multidão. Mais ninguém ele teve a audácia de fazer isso. Então aquilo ficou registrado. E depois, dali em diante, eu comecei a ter inúmeras experiências que foram realmente confirmando que eu tinha um chamado para isso. E aí Deus, ele vai testificando, né, dentro de você. Você vai, a gente chama isso de uma impressão, né? Mas chega a dar uns arrepios só de ouvir, tá? E aí Deus vai te cercando. Porque assim, no campo, a Bíblia Sagrada, para quem crê, ela diz que Deus nos escolhe desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, ele já nos escolhe para um propósito. Cada um de nós foi criado por Deus para cumprir um propósito. A diferença é que algumas pessoas já sabem e outras não sabem, e algumas até passam a vida toda sem saber. Porque se não se aproximar do Criador, há uma chance muito grande de você não identificar exatamente o propósito, que muitas vezes está ligado aos teus dons.
mas nem sempre. Está ligado aos dons, vamos dizer assim, dons comuns, porque existem dons comuns, como você hoje tem a carreira na magistratura, mas existem dons espirituais também, que são outros dons que você só vai acessá-los se você tiver curiosidade de acessar esse campo da fé e de se aproximar mais de Deus e assim por diante. Bacana. Deixa eu fazer um corte aqui na câmera aqui. Meu amigo, minha amiga, olha só. Encerramos aqui o primeiro bloco. Entendemos de uma maneira rápida aqui quem é o Pastor Cris, quem é esse grande amigo que veio falar sobre tema tão relevante que é a identidade e propósito. Já entrou aqui um pouquinho no mérito do que é propósito, diálogo, começando aí a se aproximar daquele que é o objetivo principal. Então aqui, ó, conhecemos quem é o Pastor Cris, um pouco da sua história, e agora vamos entrar no mérito. Vamos entrar naquele tema que vai aquecer ainda mais o nosso coração. Mas antes de entrar no tema, a gente conhece quem é o convidado. Vamos lá então com nós? Já mandou o aviãozinho para aquele amigo que precisa se encontrar, precisa descobrir qual o seu propósito, qual a sua identidade? Show? Então fique com nós, bora continuar aí no bate-papo. Cris, história massa, hein? Pô, eu sou evangélico também. E ouvindo o teu discurso, às vezes, meio que a gente até sente um pouco o Espírito Santo, tá? Pô, uma vez pastor, sempre pastor. Não tem como fugir. Eu lembro de uma história, se me permite contar, também compartilhar, né? Sim. Antes da gente entrar aqui no mérito. Quando tinha aproximadamente 17 anos, fui congregar numa igreja, Assembleia de Deus, e como qualquer ser humano, tinha um medo de público que, o medo de público ele é maior que o medo da morte, né? Então, eu era um ser humano normal, sou um ser humano normal, só que são questões muito psicológicas. A questão ali do medo de falar na frente da câmera, o medo de falar na frente das pessoas, isso é muito psicológico. Uhum. E lembro que fui convidado para ministrar algumas palavras e cheguei na frente da igreja e não consegui abrir a boca. Não consegui falar nada. Quase desmaiei, né? E na faculdade tive grande dificuldade com relação a isso também. E lá no início, 17 para 18 anos, num culto, também aconteceu algo muito parecido com o que aconteceu contigo, Cris. Uma igreja lotada, aproximadamente umas 100 pessoas, era uma igreja pequena, e um pastor convidado de uma outra cidade, no meio de todas aquelas pessoas, apontou o dedo, olhou bem na mulita do meu olho e disse: muita gente duvida, mas Deus já escreveu. Só continua, que aqui tu vai estar, onde é que eu estou, porque Deus escreveu. E o que Deus escreve, nenhum homem apaga, só continua. E rapaz do céu, aquilo ficou tatuado no meu coração. E eu tinha certeza que era só questão de tempo, era só não desistir. E hoje a gente tá aí, fala na frente das câmeras de uma maneira tranquila, já fui em várias rádios, participei de alguns programas de TV, a gente conduz as reuniões e já ministrou aí alguns discursos para aí 30, 40, 50 pessoas com muita, muita tranquilidade. Mas por quê? E daí a gente entra no tema que é objeto aqui do nosso bate-papo e penso com tranquilidade a gente vai poder abordar ele. E daí? Deixar destacado que não tem como a gente esgotar, né, o tema aqui em uma hora conversando. Sim. Mas se tu conseguir trazer pontos principais para que aquele que está nos assistindo ao vivo, aquele que vai nos assistir depois, algumas respostas para que a gente tenha um norte, já vai nos colocar num outro momento. Antes a gente, de repente, um pouco perdido. Agora, te ouvindo o teu discurso, a gente pelo menos tem uma visão
de como a gente pode trilhar, como a gente consegue seguir, entendendo essas duas questões, que é identidade e propósito. E daí vem a primeira pergunta. Então vamos dividir aqui nosso diálogo em 2 momentos. Identidade e propósito. Com relação a esse primeiro momento aqui, identidade. Como que a gente consegue descobrir qual é a nossa identidade? Quem verdadeiramente a gente é? Qual seria a tua sugestão? Como tu percebe, Pastor Cris, que a pessoa ela poderia encontrar uma forma de descobrir qual a sua verdadeira identidade? Em primeiro lugar, o que a gente percebe muito das pessoas é que elas confundem identidade com títulos ou com posições. Cara, que massa. Ou com empregos, né? Boa, gostei. Então isso é muito comum. A pessoa ela confunde. Então eu sou um pastor, então minha identidade eu sou pastor, né? Eu sou advogado, então minha identidade eu sou um advogado. Não. A nossa identidade ela procede do nosso Criador. Não tem como falar sobre esse assunto sem entrar no campo da fé, né? Eu estou aqui primeiramente como um pastor, né? E nós cremos que a Bíblia Sagrada ela é um livro inspirado por Deus. E nós aprendemos que todos nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus. E como fomos criados de Deus, nós viemos dele, né? E a Bíblia Sagrada vai dizer no Evangelho de João, capítulo 1, que aqueles que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se tornam também filhos, como ele, filhos de Deus. Então, a minha identidade hoje qual que é? Eu sou um filho de Deus, né? Você foi criado por Deus. Então, você é um filho de Deus. Todos nós viemos de Deus. Então, essa é a nossa maior identidade, né? Depois eu vou falar sobre o propósito. Mas a minha identidade hoje, o que é? Eu sou um filho de Deus. Eu não sou um pastor. Sou pastor, sim, minha posição, a maneira que eu me apresento para as pessoas. Mas eu sou um filho de Deus, né? E isso faz com que eu tenha uma autoaceitação. Porque eu sou filho do Criador do universo. Né? Você também, né? Então, essa é a minha identidade. Essa é a nossa identidade original. E o ser humano, por se distanciar do Criador, ele acaba perdendo essa identidade, né? Perfeito. Cara, isso é se a gente ter clareza de que a gente é imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E que isso não se confunde com o momento que a gente está, porque eu estou advogado. Sim. Isso eu estou. Tu está vendedor. Sim. Mas quem eu sou, quem eu era e quem eu sempre vou ser, é a imagem e semelhança do Criador. E como não cair nesse limbo que é tu colocar na frente quem tu é como profissional e não quem tu é realmente enquanto filho do Criador. Porque se a gente coloca na frente quem a gente é, eu acho que começa a surgir a soberba. Por exemplo, eu sou o Dr. Moraes. Eu estou. Como que tu guia as tuas ovelhas para que elas não caiam nessa armadilha, o limbo de se achar o Criador, né? Eu sou. Ê, meu amigo! Aí dentro dessa pergunta, né, eu sou muito agradecido a Deus porque Deus me deu um nome, que isso também está ligado à minha identidade, e dentro do assunto da identidade, eu sou o Christian. Eu me chamo Christian. E coincidentemente, eu sou muito apaixonado pelo estudo dos nomes, né? Eu aprendi que cada nome tem um significado. O judeu, por exemplo, quando ele coloca o nome de um filho, esse nome tem um significado. Ele não coloca um filho sem significado. Por exemplo, Paulo, que é um nome bíblico muito conhecido. Paulo significa pequeno. Não pequeno de estatura, mas pequeno em relação à humildade, né? Então, todos os nomes bíblicos têm significado. Eu coloquei o nome da minha filha Anne. Anne significa oração.
Levi significa aquele que une. E Christian é um nome inglês que, traduzindo para português, é cristão. Você olhar no dicionário, cristão em inglês é Christian. Caraca, que massa. Então, se você for olhar no dicionário da língua portuguesa o que é Christian, o que é um cristão, está escrito lá no dicionário, aquele que segue a Cristo. Então eu ganhei de nascença um presente de Deus, o meu nome se chama seguidor de Cristo. Então essa também é, com certeza, a minha identidade. Eu já nasci como alguém que segue a Cristo. E aí eu vou te responder a pergunta: como que eu faço para ensinar as ovelhas, né, a não se ensoberbecer? Ensinando a elas o principal ensinamento de Cristo, que foi: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, o principal ensinamento dele foi a humildade. A Bíblia Sagrada diz que ele, sendo Deus, ele tomou a forma humana. Ele mesmo sendo em forma de Deus, ele tomou a forma de homem. Ele se esvaziou da sua glória, ele se esvaziou do seu poder, da sua majestade, e aqui na terra ele se tornou um ser humano comum. Tanto é que a Bíblia vai dizer em Isaías 53 que, olhando nós para ele, beleza alguma havia para que o agradasse. Então Jesus, ele era tão comum que as pessoas olhavam para ele e chegava a ser desprezível. Então, se o meu grande líder, o meu grande modelo, foi o maior exemplo de humildade que o mundo já viu, desde quando nasceu numa manjedoura, né? Nasceu num tabernáculo. Num período onde havia a festa das cabanas. Mas isso é uma outra história. Mas se eu sigo a ele e o maior ensino de Cristo é a humildade, então eu preciso transmitir isso para as pessoas. E eu preciso me esforçar muito para praticar isso e, ao mesmo tempo, ensinar. Porque não tem como seguir Jesus e me tornar uma pessoa soberba, orgulhosa, prepotente. Não combina, né? Não combina. Tá, e como que, nessa mesma linha, beleza, então, para a gente descobrir a nossa identidade, a gente fecha os olhos e entende que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Essa é a nossa identidade e a gente está exatamente intitulado... Identidade original, né? Isso. E daí depois tem a identidade ali enquanto RG, a identificação, né, questão jurídica, e depois nós temos as nossas profissões que a gente está nela por determinado período. Eu estou advogado, um dia eu posso deixar de ser advogado quando não conseguir advogar mais, lá nos 80 anos, 90, talvez 100. E, olha só, nessa jornada, pastor, da gente entender que a gente é a imagem e semelhança de Deus, nós passamos por alguns desafios, que é a gente encontrar pessoas que são difíceis de lidar e nós deixarmos aflorar uma forma de se expressar que magoa as pessoas, que entristecem. Como a gente conseguir ter essa mansidão, ter essa calma, ter essa paz e não deixar, às vezes, a nossa identidade, o nosso poder, ele vir em primeiro lugar em detrimento de que realmente a gente tem que ser, como tu colocava anteriormente, ser manso, ser pacífico, porque esse é um grande desafio, eu ouso dizer, até para um pastor, porque tu ensina, e o erro ele persiste. E aí? Então, aí, o que acontece? Dentro ainda desse assunto da identidade, nós aprendemos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que todos nós somos um espírito. Até então, existem algumas pessoas que dizem, você é uma alma. Biblicamente falando, todos nós somos um espírito. Por quê? Porque Deus é espírito. E se nós viemos de Deus, todos nós somos um espírito. O primeiro homem que Deus criou foi Adão. Ele era um boneco de barro. Deus soprou nele o espírito e ele se tornou um ser vivente. Por quê? Porque o espírito de Deus foi soprado sobre ele. Até então ele foi criado do barro, né? E interessante que eu conheci um pastor
que trabalhou na NASA, prestou serviço para a NASA. Ele é aqui da cidade de Timbó, Santa Catarina. Ele prestou serviço para a NASA durante um tempo que morou nos Estados Unidos, e eles fizeram um experimento com 1 quilo de terra vulcânica e 1 quilo de carne humana, e descobriram numa balança atômica que os mesmos sais minerais que têm 1 quilo de carne humana são os mesmos sais minerais que têm 1 quilo de terra vulcânica considerada terra virgem. Então isso prova que, de fato, o ser humano veio do pó da terra. Interessante. Todos os sais minerais, né, o H2O, que é o principal, né, as 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que forma água. Nosso corpo, a maior parte é formado de água. Então, é provado que nós viemos do pó da terra, mas aquele barro ali não tinha vida até que Deus soprou o Espírito. Então nós somos um Espírito que possui um corpo, que habita dentro de um corpo. Esse corpo é um invólucro que Deus nos deu para viver esse mundo aqui, essa passagem terrena, e que possui uma alma, que está ligada aos nossos sentimentos, emoções, vontade. Então o que acontece? À medida que eu vou buscar em Deus, através da Bíblia Sagrada, mais conhecimento, eu vou descobrir o seguinte, que esse espírito aqui, ele pode ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, que vem habitar dentro de todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador. Biblicamente, quando eu confesso, quando eu creio que eu sou um pecador, que eu preciso de um Salvador, e Jesus, ele é esse Salvador, no momento da minha fé, a Bíblia Sagrada diz que o Espírito de Deus ele vem morar dentro de mim. Isso é chamado de batismo no Espírito, né? E ele vem morar dentro de mim. E é esse Espírito Santo, que é o próprio Deus morando dentro de mim, que me dá a capacidade de me autocontrolar, de me autodominar. A gente chama isso de domínio próprio, que é também conhecido na Bíblia como fruto do Espírito. Se eu tentar me autocontrolar sem a ajuda do Espírito Santo, eu até posso fazer isso. Mas é muito mais difícil. É o que acontece. As pessoas, às vezes, no seu ambiente de trabalho, acontece uma situação de estresse, de perturbação, de ofensa. Ela tenta se dominar na força do braço, como a gente costuma dizer. Ela pode até tentar, mas muitas vezes ela vai acabar fracassando. Agora, quando você conta com a ajuda do Espírito de Deus, você está ali zangado, você está furioso, está com vontade de falar tudo que vem na sua mente para falar. Mas você faz uma oração de 30 segundos, de 10 segundos. Espírito de Deus, me controla, me segura. Aí você vai ter uma intervenção divina. É o próprio Deus agindo. Ele vai segurar os teus braços, ele vai segurar a tua boca, ele vai segurar. Caraca. E você consegue agir com tranquilidade. Sim. Cara, que bacana, né? Que bacana. Quem não tem o Espírito de Deus acaba tendo vai ter que tentar fazer isso na força do braço, é muito mais complexo. Sim, eu vou te dizer que... Cara, que insight. Então, a gente, quanto mais distante de Deus... Mais vulnerável. Mais vulnerável e... Se ausente o contato com Deus, é o início da anarquia. Porque daí tu deixa aparecer o teu eu que tu é, e não a tua real identidade, né? E daí é onde pode acontecer, eu ouso dizer até ditadura, ouso dizer até atrocidades, porque daí tu deixa a tua identidade, né, real, que é quem realmente tu é. Ele passa a adotar uma outra identidade. Uma outra identidade, daí essa outra identidade ela toma ela conta. Ela não está ligada à identidade original. Tem até um texto em Romanos, capítulo 1, que fala que o homem, por ter rejeitado o conhecimento de Deus, ele entrega essa pessoa às suas paixões e desejos. Uhum. É mais ou menos assim. Você, enquanto morais, enquanto ser humano, enquanto homem, tem oportunidades de se aproximar de Deus e de conhecer o seu Criador. E você rejeita esse conhecimento, então Deus ele te dá uma liberdade para você fazer as escolhas e ser quem você quiser. E você acaba muitas vezes indo por um caminho totalmente diferente do projeto original de Deus. Perfeito. Tá, e olha só.
enquanto pastor, Cris, vendo o momento que a gente se encontra, sobretudo as ovelhas, né? Sobretudo as pessoas que, de algum modo, vão se distanciando pela correria do dia a dia, pelo estresse, pelos compromissos. Umas 2 formas ou 3 da pessoa utilizar um formato, uma metodologia, para que ela não se afaste, mas ela se aproxima. E eu acredito muito em metodologia, acredito muito em agenda, acredito muito num formato. Por quê? Porque quando tem uma metodologia, quando tu tem um formato, é fácil de tu não perder o caminho. Sim. Agora, quando não tem uma metodologia, quando não tem um formato, quando não tem uma agenda, é bem fácil de tu se perder no caminho. Então, se pudesse colocar para nós 3 formas, classicamente dizendo, né, olhando o formato contemporâneo, 3 dicas aqui, ó, para ti não esquecer da tua real identidade, para ti não esquecer do teu real caminho. Porque se a gente não ter uma metodologia, não ter um formato, é bem fácil do estresse nos pegar e a gente se empoderar de quem a gente acha que é, né? E sobre o que a gente acha que é. Eu, Dr. Moraes, advogado, eu daí querer tocar o pau aí e daí me distancio de Deus. E daí fica um pouco delicado. Então, respondendo, se me permite fazer a pergunta de uma maneira objetiva. Sim. 3 formas para que a gente não se afaste da nossa real identidade. 3 dicas para que a gente realmente se aproxime de Deus e não se distancie dele. Coincidentemente, nesse exato momento que a gente está falando aqui, a minha filha primogênita, né, que é sua funcionária, está fazendo um retiro, né? Então, a iniciativa de querer buscar o seu Criador, de se aproximar de Deus, né? Então, primeiro ponto, eu preciso fazer uma autorreflexão e um check-up pessoal e saber como que está o meu relacionamento com Deus. Ele existe? Ele não existe? O quão distante eu estou dele? Eu preciso, em primeiro ponto, desejar me aproximar dele. Nós cremos num único Deus, que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Um Deus que é triuno. Porém, existem outros deuses, né? Nós respeitamos, mas o Deus que nos deu essa identidade, ele é um. É o Deus que nós estamos mencionando aqui o tempo todo. Então, eu preciso querer me aproximar dele. Primeiro ponto, eu tenho que me aproximar de Deus, né? Aceitar um convite para frequentar alguma igreja cristã, desejar fazer isso, ou participar de um retiro, como a minha filha está fazendo, ou até mesmo, como Jesus ensinou no Sermão da Montanha, se você quiser falar com teu pai, vai no teu quarto, fecha a porta e busca o teu Criador. Porque a Bíblia diz que Deus é Espírito, eu posso me conectar com Ele em qualquer lugar. Eu não dependo de uma geografia específica, né? Tem pessoas que acham que eu preciso estar num determinado local, como a própria igreja, por exemplo, para buscar a Deus. É um ambiente para isso, mas eu posso buscar a Deus no meu quarto, posso buscar a Deus na rua, em qualquer lugar. Basta que eu pare tudo que eu estou fazendo para buscá-lo. E dizer, Deus, eu estou aqui, eu quero te conhecer. E a partir do momento que Deus ouvir dos meus lábios que eu quero te conhecer, ele vai interagir. Ele vai começar a usar mecanismos de dizer, não, eu estou te ouvindo. Né? Eu costumo dizer, Deus fala muito comigo com sinais, né? Mas ele fala de várias maneiras. E com o tempo ele vai nos desenvolvendo uma sensibilidade que você vai percebendo que Deus ele fala com a gente todos os dias. E quanto mais sensível você está, você vê que Deus ele é tão real quanto o ar que a gente respira. Então o primeiro ponto é querer Deus, querer se aproximar dele, parar tudo que eu estou fazendo para buscá-lo. Expressar, abrir a minha boca e dizer, Deus, eu quero te conhecer. Se eu me aproximar dele,
o Deus que nós cremos que se manifesta na pessoa do Pai, Filho e Espírito Santo, ele deixou para a gente uma bússola, que é a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro de leis e regras de conduta, né? E eu costumo dizer que tem pessoas que acham que a lei é uma coisa chata, né? E eu digo que não, a lei é algo maravilhoso, porque a lei bíblica, ela nada mais é do que um conjunto de regras de proteção. Um pai que ama um filho, ele diz: filho, você tem um horário para chegar em casa, não faça isso, não faça aquilo, não se meta com amigos de má índole. Então, o pai que ama o filho, ele vai dar um monte de regrinhas. Então, Deus que nos ama, ele criou um livro cheio de instruções, de regras, de mandamentos, que é para nos proteger, para a gente não se queimar, para a gente não se frustrar, para a gente não se magoar, para a gente não se ferir, para a gente não se quebrar. É que nem o manual do automóvel. Então, segundo ponto, tu precisa querer conhecer o manual do fabricante, né? Você vai... Tem uma historinha que um cara morava em São Paulo, morava em Santa Catarina, e viu na televisão que tinha uma promoção de TVs em São Paulo. E a promoção era assim, TV grátis, né? E o cara pegou um ônibus, saiu correndo, foi para São Paulo, comprou a televisão lá de não sei quantas polegadas, porque o preço estava preço de banana. E ele veio para Santa Catarina feliz da vida, contou para todo mundo: ó, comprei uma televisão de 60 polegadas, preço de banana. E eu vou inaugurar hoje. Convidou toda a vizinhança e todo mundo sentou na sala de estar para assistir a TV. E ele foi então ligar na tomada, deu play e a TV queimou. Porque ele não sabia que em São Paulo era 110 volts e em Santa Catarina 220. E no dia da inauguração da TV ele queimou na frente de todos os amigos. Por quê? Porque não leu o manual de instrução. Assim, a Bíblia Sagrada é o manual de instrução do ser humano. Quando eu não conheço ela, a chance que eu tenho de me queimar é muito grande. E assim muitas pessoas estão queimadas e se queimando porque não se aproximam do manual. Então, o número 2 é procurar conhecer o manual. E a terceira dica, eu diria: Deus nos criou para se relacionar, para ter comunhão. O que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, né? Tem pessoas que se isolam dos seus outros irmãos de fé, vivem isoladas. E a Bíblia Sagrada diz que a pessoa que se isola, ela vai contra toda a sabedoria. Ela insurge-se contra a sabedoria. Então, eu não posso crescer no conhecimento de Deus, da minha identidade, me isolando das pessoas. Eu preciso me aproximar. E para isso é interessante frequentar uma igreja de pessoas que têm a mesma fé que eu, que têm... Geralmente as igrejas hoje cristãs, elas têm o que a gente chama de pequeno grupo. Eu tenho 2 pequenos grupos. O que é um pequeno grupo? É um grupo de comunhão que você reúne numa casa, que também é chamado de célula, de PG, onde ali, de uma maneira mais aberta, não é um ambiente eclesiástico, é uma casa. Você ali tem a oportunidade de ter um acesso melhor à Bíblia Sagrada e conversar, dialogar, ter comunhão com outras pessoas que estão nessa mesma jornada de busca de conhecimento, da identidade, de propósito, e ali você vai aprendendo com elas, e você também vai poder somar com o teu conhecimento, e todo mundo cresce junto. Cara, que massa. Deixaria essas 3 dicas aí. Cara, mas perfeito, tá? Perfeito. Não, guardei no meu coração. Então, a gente realmente ser íntimo de Deus, estar próximo do corpo e conhecer o manual. Conhecer o manual. Conhecer o manual. Cara, eu vou te dizer que isso é muito parecido com uma empresa. Porque, veja bem, quando a pessoa chega no escritório de advocacia, ela tem que conhecer o manual. Se não conhecer o manual, não... O horário, o que vai fazer, qual a máquina. Depois, tem que interagir com as pessoas. E por isso a gente tem uma reunião onde todo mundo participa. E depois, cara, quando sentir no coração que não tá legal, tem que chamar o seu gestor no particular para conversar. Senão, morre. Tu começa a ficar triste porque não tem solução para alguma coisa. Então, olha que analogicamente é o formato da igreja, ele é um formato de uma instituição que quer se consolidar e durar. Interessante, né? Mas olha só, seguindo essa linha, tá, e qual a diferença de identidade e propósito, Cris? Então, a identidade é o que eu falei, né?
Algo que eu não mencionei é que, para quem acredita nas Escrituras Sagradas como sendo um livro totalmente inspirado por Deus, que vem da parte de Deus, a Bíblia ela tem toda uma narrativa de características que são peculiares a um filho de Deus. Então, essas características dizem respeito a quem Deus projetou a gente para ser. E se eu crer nesse livro, eu sou o que esse livro diz que eu sou. E se eu não creio nele, eu vou acabar muitas vezes acreditando que eu sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou, aquilo que a mídia diz que eu sou, né? Aquilo que a minha mente, que mente, está dizendo que eu sou, e eu fico com uma identidade distorcida. Então, mais uma vez, a importância de conhecer o manual, porque se eu conhecer o manual e crer no manual, ele diz quem eu sou, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Então, isso está ligado à minha identidade também. Agora, o que é o meu propósito? O propósito é aquilo que Deus me criou para ser, para fazer, para me manifestar para o mundo. Jesus Cristo, por exemplo, disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, eu fui criado para salgar, para iluminar, para interagir, e por onde eu passar, tem que levar luz, tem que levar esperança, tem que levar uma mensagem que vá contribuir com a sociedade. Perfeito, maravilha. E acho que eu fugi um pouquinho da pergunta, mas a gente vai consertar depois. não, mas bem tranquilo. E me diz uma coisa, e como que a pessoa, ela leiga que nos vê, né? Sim. Ela consegue uns 2 formatos para ela conseguir identificar o propósito dela, ô Cris. Porque assim, como que eu, Moraes, cara, qual o meu real propósito, cara? Qual? Eu vou te lançar a pergunta. Sim. Qual é o teu propósito, Cris? Qual o propósito do Cris? O meu propósito, posso dizer que é transformar pessoas. Perfeito. E como que o João, a Maria, o Pedro, como eu, Moraes, consigo identificar como uma metodologia para mim encontrar o meu propósito? Sim. Porque, cara, enquanto não encontrar o seu propósito, fica perdido, cara. Enquanto eu não encontrei o meu propósito, Moraes, eu ficava perdido, cara. Às vezes até fico, qual? Cara, pra que eu tô nesse mundo, meu? Sim. Agora, quando eu identifiquei o meu propósito, eu levanto mais cedo, vou dormir mais tarde, às vezes eu nem durmo. Atrás dele. Exatamente. Uma sede, uma fome que nem leão. Meu Deus do céu, cara. Então, para identificar uma profissão, você sabe que hoje as pessoas fazem esses cursinhos, né? Hoje tem disponível até gratuitamente na internet, pesquisas onde você vai avaliar todas as suas qualidades, seus pontos fortes, ponto fraco, e ali você vai identificar se você tem um perfil para ser advogado, um perfil para ser médico, para ser dentista, para ser empresário, com essas perguntas e respostas. Outra ideia, tem um amigo meu até no Rio Grande do Sul que ele desenvolveu um projeto onde você passa um dia, 2 dias trabalhando no local onde você gostaria, pode ser a sua possível profissão. É assim que as pessoas fazem. Agora, para identificar um propósito, a maneira crucial é buscando a Deus em oração. Não existe outro jeito. Porque se Ele é o meu Criador, ninguém melhor do que Deus para saber exatamente qual é o meu propósito, para que Ele me criou. Então, eu preciso me aproximar dEle. Não tem outro jeito. Eu preciso dialogar com Ele. Eu preciso conversar e pedir a Ele. Pedir a Ele que me revele. E Ele nunca vai revelar para você o seu propósito tudo de uma vez só. Ele vai te dar as coordenadas iniciais. Ele vai te apontar um caminho, ele vai te abrir algumas informações para você não ficar perdido. E dependendo do tamanho do teu propósito, da magnitude do teu propósito, Deus ele vai te revelando meio que conta-gotas. No decorrer do tempo,
insights que vão te ajudar a entender cada vez maior a amplitude do teu propósito. Até porque... Porque nenhum ser humano está preparado para entender tudo, né? Então, Deus ele vai fazendo paulatinamente. E tem total sentido o que tu fala, porque é a conta-gotas. Porque se não for a conta-gotas, se afoga. Não consegue. Exatamente. Tanta Tu pode, informação. e dependendo do tipo do propósito, tu pode ficar com medo, tu pode achar que, meu Deus, eu não vou dar conta, é grande demais, né? Sim. Imagina se Deus vem e fala para você nessa manhã que ele tem um projeto para ti como advogado que vai interagir com as nações da terra. Em todo mundo vai ser beneficiado pelo projeto que Deus tem na sua vida. Você pode se apavorar. Meu Deus, o mundo, eu estou aqui em São João Batista, o cidadão, como dizia uma música, né? Um rapaz latino-americano sem dinheiro no bolso vindo do interior. Como assim nações, né? Então você pode se apavorar e ficar preocupado, ansioso. Então Deus não vai fazer isso. Ele vai mostrando aos poucos, né? Ele vai diluindo. Sim. Cara, os detalhes do propósito, né? Sim. E para aquela pessoa que nos vê, qual a importância da pessoa ela identificar o seu real propósito, ô Cris? A importância é até difícil de usar uma palavra na língua portuguesa, né? É tudo, né? Identificar o propósito é a coisa mais importante que pode acontecer na vida de uma pessoa. Por quê? Eu diria sem medo de errar aqui. Provavelmente, uma grande parte das pessoas que estão frustradas hoje são pessoas que não conhecem o seu propósito, nunca ousaram descobrir e estão num outro lugar. Elas estão vivendo uma situação pela qual não foi criado para ser, né? Eu gosto de dar muito exemplo da minha juventude. Todo mundo queria ser médico, todo mundo queria ser dentista, né? Profissões que, à época, financeiramente, hoje mudou, né? Hoje tem pessoas aí que montam uma startup e ficam milionários de um ano para o outro com a mídia digital, né? Uhum. Hoje tudo é muito mais rápido. Tem pessoas que têm uma ideia e aquela ideia torna ela milionária. Mas, para via de regra, não são todos que conseguem se tornar milionário tão rápido assim, né? Então, se cobiçavam algumas profissões que, se tratando de CLT e tal, se davam uma remuneração melhor. Só que se você não tem dom para isso, você não tem chamado para isso, você não é o teu propósito, você está entrando naquilo ali pelo financeiro, a chance de você se frustrar é gigantesca. Por quê? Porque o teu propósito não está ligado àquilo, né? Cara, e eu imagino que tem muitas pessoas hoje em profissões por causa do dinheiro, por causa da recompensa financeira. Mas se ela não foi criada para aquilo, ela tem uma chance muito grande de se frustrar. Porque ela está entrando num negócio só pelo dinheiro, né? Total sentido. E o dinheiro, ele precisa ser uma consequência do teu trabalho. Se você ama o que você faz, se identifica com aquilo que você faz, se sente que o teu propósito está muito ligado ao que você está fazendo atualmente, então a recompensa financeira vai ser só uma consequência natural. Você não vai ter nem que se esforçar para isso. Naturalmente vai acontecer. Né? Tem até uma piadinha que diz, né? Eu não corro atrás do dinheiro, o dinheiro é que corre atrás de mim. Né? Então, a recompensa financeira vai correr atrás de você. Porque você está fazendo tão naturalmente bem feito aquilo que você foi criado para fazer, que o financeiro vai te alcançar naturalmente. Sim. Não tem que se matar pelo financeiro. Como tem pessoas que literalmente se matam, né, pelo financeiro. Sim, e cada vez mais comum, principalmente porque não conseguiu identificar a sua real identidade, não conseguiu descobrir o seu propósito. Isso aí acaba tendo que ser uma coisa, um esforço meio que antinatural, que não é necessário. Sim. Quando você está vivendo o seu propósito, eu costumo dizer que todo recurso que você precisa para cumprir o teu propósito, o próprio Deus, ele vai providenciar. Porque ele é o maior interessado que você identifique o teu propósito e que você viva o teu propósito. Aquilo que Deus realmente te criou para ser. E se dinheiro for impedimento
para que você cumpra o teu propósito, para Deus esse impedimento não existe, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Meu Deus. Pô, perfeito, perfeito. E bate-papo em massa, tá? Uma pessoa que escutar e prestar bastante atenção nesse bate-papo a respeito de identidade, a respeito de propósito, ele sai desse podcast diferente do que ele entrou. Amém. Tenho certeza absoluta, tá, Cris? Se me permite, naquela câmera lá, essa aqui, deixar as tuas redes sociais lá, fazer um convite para a galera te seguir, dizer como tu pode ajudar a galera. Aí depois fizemos um corte aí para deixar aí nas redes sociais também tu utilizado aí, Cris. Pode ficar à vontade daí, aquela câmera lá. Então, aqueles que desejarem nos acompanhar ou nos seguir nas redes sociais, no Instagram você pode acessar lá PR Christian Zunino. O meu nome Christian tem um H depois da letra C, então é CHR. Então é como escreve cristão em inglês, né? Christian. Então PR Christian Zunino no Instagram. YouTube e Facebook, Christian Zunino. Você procura lá Christian Zunino, tanto YouTube como Facebook. Né? Christian Zunino com CHR. E Instagram, PR Christian Zunino. Perfeito, maravilha. Obrigado pelo convite, tá, Cris? Obrigado Eu mesmo. que agradeço. O coração se alegrou demais, tá? Eu que agradeço. O prazer é todo meu. E dizer mais uma vez que é uma honra. Estamos aqui abertos e disponíveis para uma possível dobradinha. E vai ter, de certeza. Galera, meu amigo, minha amiga, que bate-papo a respeito de identidade, a respeito de propósito. Faço um convite para você, se está aqui no finalzinho do vídeo,